Fala galera, hoje é dia de Heróis em Crise. É uma história da DC, escrita por Tom King e desenhada por Clay Mann no ano de 2018. Um lugar chamado Santuário foi criado para servir de refúgio aos heróis que estejam passando por algum tipo de problema de saúde mental, como depressão ou transtorno de estresse pós-traumático. Mas toda essa paz acaba quando mortes acontecem ali, e agora cabe aos heróis encontrar o real culpado desse massacre. Para entender Heróis em Crise, talvez seja interessante conhecer a história do one shot do DC Renascimento. Eu já fiz vídeo sobre essa HQ há algum tempo atrás, e por isso eu vou deixar o link aqui na descrição. Assiste lá primeiro e depois volta para esse vídeo aqui. Mas se você já conhece a história, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história, senta aí. Tenta que lá vem a história. A história começa numa parte rural de Nebraska, num local afastado, onde uma figura azul e vermelha atravessa os campos voando até uma casinha no meio do nada. A figura era o Superman, que se aproximava do local conhecido como Santuário, onde vê uma das piores cenas que poderia imaginar: um massacre. Vários heróis mortos ao redor do santuário, entre eles jovens como o Hotspot e dentro figuras mais conhecidas como Roy Harper, o Arsenal, e ao seu lado o corpo do Flash Wally West. Batman e Mulher Maravilha se unem ao Superman no meio dessa catástrofe, naquele lugar onde eles deveriam conseguir paz e esperança, um lugar onde deveriam buscar redenção, e agora não passa de mais uma busca por vingança. O Santuário é um local oculto criado pelo Batman, feito de tecnologia kryptoniana, comandado por inteligência artificial com os padrões de compaixão da Mulher Maravilha. Deveria ser um local onde os heróis poderiam ir para se recuperar de traumas psicológicos. Um local completamente anônimo, onde existe uma câmara de simulação que ajuda na terapia e uma sala que serve como uma espécie de local de confissão, onde os heróis podem falar abertamente sobre qualquer coisa e a máquina vai responder de forma adequada. Sendo totalmente anônimo, esses registros são imediatamente apagados. E para ser mais seguro ainda, quem estiver no local anda somente com uma espécie de hobby branco cobrindo todo o corpo e uma máscara sem expressão cobrindo o seu rosto. Nesse confessionário, os heróis como o Gaio poderiam contar os seus pesadelos. O Hotspot dizia como era ter medo, mas não poder transmitir isso para as pessoas, já que ele era um herói. E os heróis precisam ser sempre alegres e confiantes. Ali, o Arsenal falava sobre o seu antigo vício em drogas e como, além de ser comum se machucar nessa vida de herói, ele também se machucava internamente com pílulas e agulhas. No santuário, ninguém era julgado. A Arlequina mostrava como usava a comédia como mecanismo de defesa e como ela se sentia tentando separar sua imagem da antiga vilã que era. Até mesmo a Trindade usava o santuário, onde o Batman admitia que se sentia péssimo em usar crianças no combate ao crime, crianças que às vezes acabavam até mesmo sendo mortas. Mulher Maravilha confessa como basicamente prefere fazer as coisas do jeito dela, aguentando seus traumas e os guardando